Vamos lá, o que aconteceu com a diretiva? Foi descoberto que a FIA colocou uma diretiva antes do Grande Prêmio de Imola, mexendo em tratamento dos pneus, olha só que interessante isso. Também na carenagem ali em volta dos pneus e também no... Me fugiu agora, foi no difusor? Eu me perdi agora também aqui. Ou seja, eles começaram a mexer em coisas que antes ninguém estava falando. E curiosamente, no Grande Prêmio em que a FIA faz uma diretiva mexendo principalmente com os pneus, que é o principal assunto, na prancha isso, não é do difusor não, na prancha, eu tinha esquecido, obrigado, na prancha, embaixo do carro. Por que a FIA fez essa diretiva? E justamente no Grande Prêmio que ela bota essa diretiva, a McLaren não consegue ter o melhor desempenho de desgaste de pneu como ela vinha tendo durante todo o ano até o momento. Por quê? Essa é a grande questão. Tu até falou da Ferrari. É porque, Fábio, a minha memória, não sei se vocês sabem, a minha memória é horrorosa. Horrorosa. Então eu esqueço, velho. Eu leio Fórmula 1 o dia inteiro, mas eu não lembro das coisas. Por a FIA ter feito essa diretiva sem necessariamente ter um motivo aparente, e a McLaren justamente no Grande Prêmio da diretiva perde performance, todo mundo começou a questionar. Por quê? A FIA falava que o carro da McLaren estava legal desde o ano passado, e aí ela bota uma diretiva sobre pneus em que a McLaren perde performance. É curioso. É no mínimo curioso. No mínimo curioso. Então, exatamente. Eu gravo 200 vídeos. Minha mãe fica puta comigo por causa disso. Eu não lembro das coisas. Eu não lembro. Exatamente o que acontece comigo. Então, o que acontece? Eu, Matheus, vejo da seguinte forma. Ou a FIA está querendo mostrar um serviço que não precisava querer mostrar, porque o Mohamed Ben Sulayem é a estrelinha, ele quer mostrar que ele está ali, ou a FIA sabe de alguma coisa e colocou essa diretiva e nós começamos a ver o impacto dessa diretiva. E num dos vídeos que eu falei dessa diretiva, eu citei para vocês o seguinte: e se a FIA colocou isso como jogada em Imola, porque sabendo que vai ter a diretiva da Espanha que mexe com as asas flexíveis, ela pode falar que tudo o que aconteceu de mudança no grid foi por causa da asa flexível e não porque uma equipe estava ilegal em relação aos pneus. Vocês já pararam para pensar nisso? A FIA pode ter feito uma jogada para tirar a McLaren da reta, para fazer a McLaren perder performance, porém ninguém poder acusar a McLaren de estar irregular depois que a própria FIA falou que ela está legal. O Marcelo tocou num ponto importante, mas aí eu já vou colocar o contraponto, Marcelo. A diretiva é só uma explicação da regra, não tem nada demais. Só que você não concorda comigo, Marcelo, que historicamente a FIA só faz diretiva para explicar a regra quando tem alguém fora dela? Não tem motivo para você explicar a regra que já está escrita se ninguém estiver infringindo. Para a FIA botar a diretiva explicando o que está acontecendo, é porque, no mínimo, ela sabe de alguma coisa. Entendeu, Marcelo, qual é a brincadeira aqui? Eu concordo que, se a FIA declarou o carro legal e ela, posteriormente, entra com uma diretiva, para mim, é incompetência da FIA e ela vai estar querendo manipular o campeonato, como aconteceu em 2022, em que ela deliberadamente caiu na conversa da Mercedes, para ver se deixava o campeonato mais equilibrado e acabou gerando um maior desequilíbrio da história da Fórmula 1, porque a consequência daquela diretiva de 22 foi a de 23, a temporada de 23. Mas a Red Bull já fez o questionamento desde o ano passado e em nenhum momento a FIA colocou diretiva para isso. Entendeu qual é a pegadinha, Marcelo? A Red Bull está questionando desde o ano passado isso. A FIA se limitou a falar que estava legal o carro. Em nenhum momento ela botou diretiva. Diretiva é para quando você quer fazer alguma coisa, meio que colocar ali, esclarecer que não podem determinadas coisas, e isso só acontece, a FIA só faz isso quando tá rolando alguma treta. A FIA nunca faz isso aleatório. Nunca. É muita teoria da conspiração. E sabe qual é o problema, Matheus? É que, infelizmente, a Fórmula 1 tem histórico dessas cagadas. Infelizmente. Infelizmente, o histórico é recente, inclusive. Toda diretiva que a FIA coloca, alguma equipe sai prejudicada. Geralmente a Ferrari, né? Que nem o pessoal brinca. Geralmente a Ferrari. Só dá isso porque a FIA não sabe fazer regulamento, ela deixa muita brecha. Exatamente. Matheus, com a diretiva é provável que a McLaren perca desempenho e com a Red Bull possivelmente voltando para o jogo por conta da atualização de Imola, faria o Verstappen favorito de novo? Sim. Só que tudo isso a gente está trabalhando com si. Por quê? Ainda tem a diretiva da Espanha, que a gente não sabe como vai afetar as equipes, se é que vai afetar as equipes. E não somente isso. Como nós não sabemos a diretiva da Espanha, qualquer coisa que acontecer em termos de ganho ou perda de performance da McLaren, a FIA vai falar que é do processo natural do escalonamento. A FIA fez uma jogada genial. Ela botou uma diretiva em Imola que, mesmo que a diretiva não tenha nada ou tenha tudo, a culpa não recai sobre a diretiva de Imola, vai recair sobre Barcelona. Tá entendendo a brincadeira? Cauã mandou outro aí, muito obrigado, Cauã. O Unbroken
Verstappen campeão 2025, salve para Tiangá, Ceará. Um salve para Tiangá. Muito obrigado pela participação, Broken. Verstappen vai ser campeão se a Red Bull igualar esse carro. Igualando esse carro, dá para dizer que a Red Bull é mestre em protestar e faz de tudo para ganhar, mais que outras? Eu acho que é muito natural das equipes protestarem, é muito natural, ainda mais quando elas acham que tem alguma coisa errada mesmo. E a Red Bull vai querer, obviamente, ganhar a qualquer custo, porque a Fórmula 1 é sobre isso, tá? Esse tipo de coisa deixa artificial, tira o brilho do esporte. Eu concordo. Eu concordo. Será que eles fizeram essa diretiva de caso pensado para não perceber em Mônaco? É uma possibilidade. É uma possibilidade real. Paulo mandou também aí, ó. Paulo Arthur, ou Arthur. Boa noite, Matheus. Pretende algum dia fazer live com algum convidado? Sim, e já estou trabalhando nisso, inclusive. Eu quero aproveitar aqui que a gente está falando de diretiva e polêmica e tudo mais. Eu quero pedir para a produção colocar para vocês aí uma enquete que eu estava conversando com a produção. Se vocês acham melhor a gente fazer as lives na quinta ao invés da quarta. Quinta, 21 horas ao invés da quarta, porque quarta tá longe do final de semana de corrida, né? Então a produção vai colocar isso, vocês preferem quarta ou quinta, 21 horas. E vocês votam, beleza? Até onde é permitido copiar os carros dos adversários? Tudo que é externo é permitido. Agora, soluções internas, se você aparece com um carro que as soluções internas, aquilo que a gente não vê, é igual a do rival, como aconteceu com a Racing Point em 2020, aí já é caracterizado como irregular porque você teve informação privilegiada. E teve até punição na época tal, mas foi bem branda, bem branda. A FIA tem um campeonato de construtores que não premia quem tem as melhores ideias em cima das regras escritas pela própria FIA. Perfeito o seu comentário, Manuel. Bruno Manuel. Perfeito, cara. Perfeito. A FIA faz um regulamento que ela mesma depois fala que não tá bom, e aí ela muda esse regulamento no meio da temporada, prejudicando quem teve a melhor a interpretação daquele regulamento. Você foi perfeito na sua análise. Em 2022 fizeram a diretiva, a Ferrari se ferrou, agora querem fazer de novo. A minha pergunta é, tem necessidade de mudar? Não, não tem. Não tem por que você mudar. A não ser que a FIA identifique que alguém está irregular. E o Nigel Norris, o Bruno Eduardo tá mandando aí. Bruno Eduardo Costa. Nigel Norris, cara, o Norris corre grandes chances de ficar estigmatizado como um Nigel Mansell mesmo. E talvez nem com título, porque o Mansell pelo menos tem um título, né? Nem sou muito fã de live não, diz o Paulo, mas a do Ressaca é boa. Brigadão aí, Paulo. Então o Nigel Norris, Bruno, ele corre esse risco na carreira, espero que isso não aconteça com ele, porque ele é um bom piloto, mas... né? Tudo pode acontecer. Ano passado teve um rumor de que a Liberty Media não queria mais a FIA para fazer os regulamentos. Quem que poderia substituir ela? A própria Fórmula 1. Só que tem um problema, a Fórmula 1 pertence à FIA. E a Liberty Media tem os direitos comerciais, mas a Fórmula 1 por si só pertence à FIA. Até 2100 e alguma coisa, tá? Então a FIA vai continuar fazendo. É o campeonato de Fórmula 1, mundial de Fórmula 1 da FIA. A Liberty Media dificilmente vai conseguir desvencilhar. O campeonato da F1 é de construtores, foi legal o banho para o próximo ano. Também penso dessa forma. A dona é a FIA. A dona da Fórmula 1 é a FIA. Acha que a F1 poderia se basear no regulamento da WEC? Cara, o WEC é um outro mundo, tá? O WEC é uma outra realidade, os carros são projetados para outra coisa. Não tem muito que você aproveitar dali, não. Talvez ideias para você adaptar a Fórmula 1, mas diretamente do WEC, não. Muito difícil.